Bom, muito bem. Legal, vamos lá. Eu vou começar com o conteúdo. Eu vou deixar os comentários abertos, tá? Para que vocês possam interagir comigo, tá bom? E dentro dessa interação, eu acho que é importante a gente relembrar coisas importantes que a gente viu na imersão, tá bom? Então a imersão não está tão longe assim, gente. Ela foi na semana passada, ok? Então é uma semana que foi muito produtiva, né? Com muito conteúdo. E eu não sei se a maioria das pessoas que estão aqui acompanhando, se elas estavam, né? Viram as aulas e tal. Mas por tudo que eu acompanhei, li, né, de vocês, as mensagens, todas os e-mails que foram mandados para o pessoal que se inscreveu, eu achei legal eu dar continuidade já nessa semana. Oi, Luciana, tudo bem? Boa noite. Eu dar continuidade já nessa semana, falando um pouquinho sobre essa questão da construção de exercícios, né? Que é um assunto que foi muito falado, né, por muita gente. Muita gente comentou sobre essa questão da dificuldade, né, e etc. E então é o seguinte: o tema da live de hoje é construção de exercícios, a lógica por trás do método. E quando a gente fala sobre essa questão, né, de construir exercícios, é muito importante que vocês tenham na cabeça de vocês qual é a lógica por trás do método, né? Isso foi uma coisa que eu falei muito durante a imersão, né? E eu gostaria que alguém pudesse aí me dizer, comentar, colocar uma frase, colocar uma palavra que pudesse expressar qual é, na verdade, essa lógica por trás do método Pilates. O que está por trás disso? Que eu falei lá na aula 2, para quem viu a aula 2 da imersão. Uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento e entender para a partir daí começar a pensar esse processo de construir movimentos com os nossos alunos. Qual é a lógica por trás do método? Quem pode me responder aí, colocar uma palavra, uma frase, alguma coisa que possa... A organização ela é muito genérica, Leila. Eu quero uma palavra mais, uma coisa mais certeira. Eu quero uma coisa mais certeira. Uma coisa que, na verdade, estrutura todo esse raciocínio, né, do método Pilates. Estava lá na aula 2, quem lembra? Não é resultado. Não adianta chutar. Opa, Daniela, desenvolvimento neuropsicomotor. Olha só, gente, ó. Boa, Fê, isso. Aí, muito bom. Então, ó, primeira coisa, gente, não dá para pensar em construir movimentos se vocês não entenderem essa lógica, tá bom? A lógica que está por trás do método Pilates, dentro da perspectiva mais da escola da romana, ok? Tá bom? Isso é importante frisar, ok? Isso mesmo, gente. Isso. Muito bom. Agora, a questão é, tá bom, Alexandre, essa lógica está por trás do método, mas o que significa isso na prática? Como que eu faço? O que eu faço com isso na prática? Né? E daí? O que isso tem a ver? Como que eu aplico isso na prática? Ok?
Essa é uma outra pergunta importante que a gente precisa responder aqui e agora, hoje. Eu vou responder isso para vocês hoje, tá bom? Então, se você acha aí que é importante isso, esse tema, né, essas coisas, tem alguém que você acha que vale a pena também ouvir essas histórias, me ajuda aí, gente. Dá uma compartilhada aí nessa live, porque eu vou responder isso para vocês hoje, tá bom? Exatamente agora, ok? Muito bem. Quando a gente fala em desenvolvimento, né, neuropsicomotor, basicamente, sem complicar demais, sem complicar muito, a gente vai, na verdade, proporcionar para os nossos alunos uma experiência motora aonde eles vão partir de posições mais autocentradas, ok? Mais fechadinhas, né? Mais agrupadas, ok? E a gente vai construir, na verdade, uma estrutura, um processo de movimentação, uma estrutura de movimentos aonde aos poucos a gente vai proporcionando, na verdade, para esse nosso aluno uma abertura, ok? Então, a gente vai sair das posições de enrolamento e vai partir depois para uma estrutura de endireitamento, ok? Então, isso significa que, na verdade, essa estrutura de movimentação, ela parte de movimentos inicialmente em decúbito, movimentos mais fechadinhos, e aí, aos poucos, a gente vai construindo uma trajetória onde o que a gente quer, efetivamente falando, é que o nosso aluno tenha uma boa verticalidade. Tudo bem? Que ele tenha uma boa vertical. Ah, Alexandre, mas de onde você está tirando isso, hein? Que ideia que é essa aí? Por quê? Que história é essa de uma boa vertical? O que significa isso? O que significa uma boa vertical? Essa é outra pergunta importante. Olha só, gente, ó. Mais importante, às vezes, do que a gente ter respostas, é a gente fazer perguntas importantes, ok? Dentro da nossa trajetória e dentro do método, tá certo? E eu vou responder para vocês da onde que eu tirei essa ideia, tá bom? Vou mostrar uma figura para vocês. Ó. Vejam essa figura aqui, ó. Essa figura aqui do lado não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas fui eu que coloquei, tá bom? Agora, esta aqui, quem fala pra mim do que é isso aqui? Do que se trata isso aqui? Quem pode falar pra mim? Do que se trata essa figura que eu acabei de mostrar pra vocês? Da onde eu tirei isso? Do que se trata isso? Quem pode colocar aí pra mim? Uma palavrinha só. Uma palavrinha, na verdade duas. Duas palavrinhas que vocês podem colocar aí, que define e que fala da onde eu tirei, na verdade, isso aqui. Alguém? Não. A Flávia falou uma coisa importante, luta contra a gravidade. Ela falou uma coisa muito importante, ó, luta contra a gravidade. Mas o que eu quero saber é, da onde eu tirei isso aqui, gente? Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Livro de quem? Boa, Juliano. Livro de quem? Livro do Joe. Boa, Fê. Bom. É importante vocês saberem isso, gente, tá bom? Isso aqui é a capa do livro do Joseph. A capa do livro do Joseph
chamado Your Health. Tá certo? É a capa do livro dele, ok? E essa capa do livro, ela traz essas figuras, ó. Essa primeira figura, né, aonde tem, na verdade, uma imagem, né, de, na verdade, o mesmo sujeito, né, só que em espelhado, né? Na verdade não é espelhado, ele está de costas, aonde esses centros de massa, essa vertical dele, né? Os centros de massa do corpo dele, bacia, caixa torácica e a cabeça, eles não têm um certo alinhamento na vertical, ok? E depois o Joe coloca essa outra figura aqui, aonde já tem um sujeito, né, com esses centros de massa um pouco mais alinhados, e ele coloca um objeto aqui em cima da cabeça, né, dessa pessoa, que para mim representa, na verdade, isso é só uma interpretação, ok? Representa... Isso, Juliano, muito bom. Representa a força da gravidade. Tá certo? Representa a força da gravidade. E aqui essa seta é uma seta muito importante porque é uma seta em que ela tem, na verdade, dois sentidos. Um para cima e um para baixo. Ok? Todo o processo de construção de movimentos que vocês vão fazer dentro do método Pilates está relacionado com essa figura. E com o conceito que a gente falou anteriormente, que está relacionado ao conceito de método. Método, trajetória neuropsicomotora e construção de uma boa vertical. Ok? Tá bom? Então, isso, Flávia, muito bom. Vetores de força em oposição, né? Centros de massa desalinhados ou alinhados, ok? Gravidade, duas forças em oposição. O que o Joe quer dizer com tudo isso, na verdade? Ele quer dizer, com essa figura, que a nossa vertical, para a gente construir uma boa vertical, a gente precisa, na verdade, ter uma boa raiz. E é a partir de um empurrar o chão que a gente começa a construir, na verdade, essas forças que vão fazer com que a gente não sucumba na gravidade, ok? Que é o famoso arquétipo do deus Atlas. Olha ele aqui, ó. Já viram? Pessoas que carregam o mundo nas costas e que possivelmente não lidam bem com essa questão, possivelmente até porque não tiveram uma boa educação motora, ok? Então são pessoas que estão sempre se achatando com a gravidade, né? E não trabalhando, lutando contra ela, ok? Agora, para lutar contra a gravidade de uma maneira digna, lembra de todo o conteúdo da imersão que eu dei para vocês, ok? Quando a gente fala de método Pilates, a gente não está falando só de questões fisiológicas e biomecânicas. A gente está falando, na verdade, de construir uma dignidade, de construir, na verdade, uma altivez, de construir estados afetivos positivos. Tudo isso está relacionado com a construção também dessa vertical, ok? Tudo isso tem relação. Nenhum yogi importante, nenhum medita sem construir uma boa vertical. Nenhum. Tá certo? Eles não meditam deitado. Pode até ser que tenha, não sei. Mas normalmente eles vão construir uma boa vertical, eles vão sentar em cima dos isquios, com uma bacia bem posicionada, com a coluna bem estruturada, para a partir daí começar o trabalho de meditação, onde a respiração deles, na verdade, vai fluir de uma maneira otimizada a partir de uma boa construção dessas alavancas da coluna. Tá certo? Ok? Tudo bem?
Então, gente, aí eu falei para vocês o seguinte, ó, beleza, então a gente já estruturou conceitos importantes, a gente já viu aí conceitos importantes, ok? Método, estrutura neuropsicomotora, né? Essa construção, ela na verdade tem o objetivo de construir essa vertical, de ensinar o aluno a lutar contra a gravidade. E aí eu pergunto para vocês, além do que a gente já falou e que o Joe mostrou, de que lutar bem contra a gravidade e ter dignidade significa você ter um bom alinhamento dos centros de massa corporal, pés, bacia, caixa torácica, cabeça, ok? O que mais, do ponto de vista fisiológico, é importante para a gente construir essa boa vertical? Quem pode me falar? Quem pode me falar? O que é importante? O que é importante a gente construir com o aluno? Para que ele consiga alcançar uma boa vertical, ter consciência da sua vertical, ter consciência da sua organização do corpo no espaço. O que é importante começar a trabalhar com o aluno? Musculatura equilibrada, alongamento axial, consciência corporal. São coisas, vocês estão falando de conceitos mais amplos. Vocês estão falando de conceitos mais amplos. Eu quero coisas mais específicas. Propriocepção já veio um pouco mais controle motor, tá? Ok. Tudo isso está relacionado. Enrolamentos, muito bom. Enrolamentos são importantes, mas por que o enrolamento é importante? Por que a curva C é importante? Por quê? Não, a fluidez é uma coisa... uma coisa mais lá na frente, a gente ainda está mais na base. Ó, eu estou falando, a centralização também é importante. Ó, gente, vocês às vezes se perdem vagando um pouco, sabe por quê? Porque vocês não acompanham, na verdade, o trabalho do Joe. Se você acompanhar o trabalho do Joe, você vai entender que para essa organização, para organizar essa vertical, a primeira coisa importante que a gente precisa pensar é pé. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui. Pé, base, raiz, pé, ok? Qual foi o primeiro aparelho que o Joseph Pilates criou? Qual foi o primeiro aparelho que ele criou? Qual foi o primeiro aparelho que ele criou? Ó. Isso, foot corrector, ok? Pé. Olha lá o foot corrector. Pé, ok? Pé, tá certo? Isso é muito importante, pé. Construir um pé funcional, um pé que tenha, na verdade, uma boa condição de elasticidade, né, para absorver impactos, e segundo, uma boa condição também de estabilidade para conseguir ter propulsão, para conseguir empurrar o solo. Tá certo? Ok? Tudo bem? E aí o Marcos falou enrolamento, né? É importante o enrolamento. Por que é importante o enrolamento? Primeiro porque o pé é uma unidade de enrolamento.
Sendo uma unidade de enrolamento, a gente precisa trabalhá-lo como tal, ok? E aí é que vai entrar um pouquinho depois dessa questão do olhar de vocês. Então, como é o pé do meu aluno? Ah, o pé do meu aluno é uma tábua achatada. Então eu vou trabalhar um pouquinho mais essa musculatura. Dentro do sistema básico do método, a gente tem recursos para trabalhar isso com o aluno? Porque olha só, eu estou falando tudo isso, né? Estou falando tudo isso. Mas aí imagina vocês que toda a estrutura de trabalho, por exemplo, de Foot Corrector, é só apresentado no avançado. Faz sentido isso? Não faz sentido, tá certo? A estrutura de trabalho, por exemplo, do Foot Corrector, né? Os trabalhos com os pés, eles precisam estar presentes inicialmente dentro dessa estrutura básica de trabalho. Ok? Tudo bem? Então isso é uma coisa muito importante. Pé, unidade de enrolamento. A gente tem que começar a trabalhar com o aluno já logo dentro desse processo básico. Ok? Tá certo? Depois, outra coisa que é importante para construir uma boa vertical. Isso, Flávia, footwork, ok? E vários outros tipos de trabalho que a gente pode ter no pré-pilates para trabalhar essa questão dos pés também, ok? Depois, uma outra coisa que é importante para trabalhar com os alunos, para construir essa vertical. Isso, o Rogério Leão. Trabalha com toalha, bolinha de tênis, tudo isso que pode entrar dentro dessa estrutura de pré-pilates. Tá bom? Oi, Priscila, a gente está falando sobre construção de movimentos e para falar de construção de movimentos a gente está falando um pouquinho sobre a lógica que tem por trás do método. Ok? Tá bom? Muito bem. Outra coisa importante para a gente pensar essa construção. Pensando que a gente vai seguir esse padrão de construção, né, do desenvolvimento neuromotor e a gente, na verdade, quer sair dessas posições de enrolamento e quer chegar nas posições verticais. Tá certo? Ok? Uma região do corpo muito importante para a gente também pensar sobre ela dentro dessa construção dessa verticalidade é a bacia. Ok? É a bacia. E quando a gente pensa sobre isso, vamos pegar aqui, ó. Ó. Eu vou pegar uma outra figura aqui. Ó. Eu quero que vocês vejam essa figura aqui, ó. Viram aí? Isso aqui, boa Michele, glúteos. Nós vamos chegar nos glúteos, ok? Nós vamos chegar neles e aí vocês vão entender por que é importante o enrolamento. Enrolamento no pé, enrolamento no tronco. Por que é importante o enrolamento no tronco? Vocês viram essa figura aqui, ó, do Joseph? Ó, joelhão hiperestendido, a bacia tombada para frente, né? Aqui tem um fechamento nas costas, o peito desgarra lá para cima, ok? Isso aqui é uma representação que o Joseph está fazendo, né? Uma figura que ele coloca lá no livro dele, no Return to Life. Possivelmente é uma representação de pessoas que ele encontrava, né? Quando as pessoas chegavam lá no estúdio dele, ok? O Joe, ele não fala de coisas muito específicas, ele não fala especificamente da bacia, mas ele, na verdade, o que ele coloca lá no livro dele pra gente? Ele coloca as observações que ele fazia dos alunos dele, as observações posturais que ele fazia, né? Ok?
E do ponto de vista agora mais contemporâneo, a gente pode fazer reflexões e interpretações sobre essas coisas, ok? Tá bom? E do ponto de vista um pouco mais aí, pensando nessas reflexões mais da fisiologia, da biomecânica, que falam um pouco sobre isso, para a gente construir essa vertical, é muito importante que a gente tenha uma bacia, né? Eu não quero falar aqui de um padrão, gente, tá bom? Não é um padrão, não é isso. Mas ter uma bacia, né, que tenha uma certa verticalidade, um sacro, né, que não seja um sacro. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Ó. Aqui eu tenho dois tipos de sacrinho, ó. Um sacrinho aqui que se perder um pouquinho, ó, no sentido dele ganhar uma certa horizontalidade, ó. A cadeia paravertebral está puxando o sacro lá para cima. Em vez de ele ficar vertical, ele fica horizontal. Ó. Ok? Na verdade tem uma dissociação sacroilíaca, né? Isso pode acontecer principalmente com esse tipo de tipologia aqui, ó. Ok? Que é o contrário de um sacro bem ancorado, ó. Um sacro que se direciona para baixo por uma ação, principalmente do glúteo máximo, que foi o que a Michele falou aí. Ok? Então, para esse tipo de sujeito aqui, ó, se ele tem um pé fisiológico, se ele tem uma bacia, né, que consegue ter essa verticalidade, ele vai ter muito mais facilidade de transferir essa energia de baixo para cima. Tá certo? Ok? Agora, quem é que controla essa vertical do sacro? Né? E quem é que desorganiza isso? Então, toda a cadeia paravertebral das costas, né, está inserida também por fáscia no sacro. E quando ela está muito tensionada, quando ela tem muita energia, né, e quando o aluno às vezes está com muito fechamento lá atrás, normalmente o que acontece é que ela carrega o sacro lá para cima. O sacro ele se horizontaliza. E por isso que é importante a gente pensar que os enrolamentos, inicialmente, a gente colocar o aluno nas posições de enrolamento, que é, na verdade, o que? O fundamento do sistema básico do método, ele, na verdade, vai proporcionar o que para o nosso aluno? Uma flexibilização dessa cadeia posterior e uma consciência de oposição entre o sacro e a cabeça. Tá certo? Ok? Tudo bem? Daí, uma psicomotricista como a Bézier, por exemplo, dizer que o fundamento de uma boa verticalidade é um bom enrolamento. Ok? Ela fala isso categoricamente nos livros dela. Ok? Tá bom? Então, dentro do sistema básico, a gente vai trabalhar com enrolamento nos pés, né? Toalha, foot corrector, reformer, né? Outras coisas que a gente pode fazer dentro do método. A gente vai trabalhar muito com os enrolamentos no mat, no reformer. Eu trouxe aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra ilustração aqui para vocês verem. Ó. Essa ilustração aqui mostra exercícios de pilates do sistema básico, ok? Principalmente no reformer, ó. Então, o kneeling, né? Knees off, ó. Com toda essa construção, né? De oposição sacro-cabeça, trabalhando mais a cadeia anterior do corpo, um elefante, né?
essas séries de finalização, onde a gente trabalha, né, esse enrolamento e depois essa vertical, ok? Ó, um tree aqui, ó, onde constrói essa oposição, né? O match lá, ó, os exercícios como roll like a ball, ok? Então, precisa ter sentido, tá certo? Precisa ter sentido. Se eu tô falando tudo isso para vocês, e aí quando chega lá na hora da prática, a gente não vê nada dessas coisas, então não vai fazer sentido. Eu falei na terça-feira, eu falei, não, isso aqui não é em livro não, gente, ó. Isso aqui na verdade são fotos dos seminários que eu faço aqui no meu estúdio, tá bom? É o seminário do Sistema Básico, tá? Eu só peguei essas fotos e imprimi para vocês poderem ver um pouquinho as imagens, para vocês poderem ter essa representação, porque nem todo mundo conhece a estrutura do método, não conhece a estrutura do sistema básico, tá certo? Ok? Ah, por onde eu vou começar a construir os movimentos com o meu aluno? Por que começar com esses movimentos? Por onde eu começo? Eu estou dando para vocês, na verdade, a lógica por trás da metodologia, para que vocês entendam por que no sistema básico a gente começa com os enrolamentos, por que a gente vai dar ênfase nos pés, por que a gente vai dar ênfase em trabalhar bem essa oposição sacro-cabeça, por que a gente vai trabalhar com esses enrolamentos, né? E tudo isso, ok? Não entendi a pergunta da jornada. Quando a jornada? Não entendi. Depois, Elis Regina. Lindo nome, hein? Depois você explica um pouco melhor a sua pergunta, tá bom? A Flávia está falando aqui, sem necessidade de criar mais nada, o método está pronto, só observar o corpo que está à sua frente. Exatamente. Ah, quando começa a jornada, o curso? Começa dia 15, na segunda-feira, ok? Começa na segunda-feira e aí, antes... Claro, Camila, claro que falo, ok? Eu falo detalhadamente sobre essas coisas na jornada, ok? Que é justamente para vocês terem o sentido das coisas, né? Eu falei na live, na terça-feira, na live que eu fiz com a Michele, né, convidado pela Michele, eu falei que a revolução que a gente precisa fazer, né, enquanto uma comunidade de professores que se preocupam com o método, é a revolução do sentido. É a revolução do sentido. Muito mais do que vocês ficarem querendo aprender técnica. É a revolução do sentido. É a gente ressignificar o que a gente faz. Essa é a revolução que a gente precisa fazer. É essa a revolução que a gente precisa fazer. E a gente só consegue fazer isso com conhecimento. Ok? Com conhecimento. Beleza? Então, no sistema básico a gente vai trabalhar todas essas coisas, né? Ok? Que mais de característica que o sistema básico vai trabalhar? Então ele vai trabalhar os pés como uma unidade de enrolamento, o tronco como uma unidade de enrolamento, né? Essa verticalidade da bacia, essa oposição, né? Olha só que coisa louca e que coisa interessante, ó. Pô, Alexandre, mas no sistema básico vocês só fazem flexão? Só tem flexão no sistema básico? Não tem outros planos, não tem torção, não tem extensão? Na verdade tem, gente. Tem, ok? Só que, prioritariamente,
inicialmente, esses movimentos vão estar muito mais presentes, ok? A primeira extensão do método, ela está dentro do sistema básico, ok? Em um exercício chamado Kneeling Knee Stretch Arched, que é o exercício no Reformer. Eu vou mostrar o exercício para vocês aqui. E olha só que coisa interessante e bacana da gente pensar. Deixa eu pegar ele aqui rapidinho. Ô, gente, eu juro pra vocês que eu vou começar a fazer lives com compartilhamento de tela e slides, ok? Eu vou começar. Olha o exercício aqui, ó. Essa é a primeira extensão efetiva, né, que a gente faz dentro do método, ainda no sistema básico. Isso, exatamente. Ainda no sistema básico. Ok? Agora, o mais interessante de pensar é por que essa extensão nessa posição. Ok? Por que nessa posição aqui, ó? Porque nessa posição, com o quadril sentando lá nos calcanhares, né? É muito mais fácil da gente fazer uma extensão ainda com o aluno, onde ele não realize uma extensão muito global da coluna, ok? Onde na verdade o sacro, ele ainda, essa posição faz a bacia, na verdade, e os glúteos, por eles estarem meio tensionados aqui, né? Meio alongados, o glúteo tem uma tendência, na verdade, de levar a bacia. A bacia, e o sacro em oposição à cabeça. E não para cima na direção da cabeça. Ok? Então, o aluno tende, na verdade, a levar o sacro para baixo e não para cima na direção da cabeça, né? A cadeia anterior ativa, mantendo um controle, um certo controle, e aí promovendo mais essa abertura na torácica. Ok? Tá certo? Então ainda é uma extensão onde ela não é global na coluna, né? Mais ou menos como vai se formando a nossa coluna inicialmente, né? A coluna da criança mesmo, né? Como ela vai se formando ali, ok? Exatamente, com um bom controle da flexão, o Thales está falando, nos dá a segurança para as extensões. Ok? Assim como no plano transversal, que vai ser o plano das torções, a gente vai começar a construir aonde? No sistema básico. Como que a gente começa a construir as torções dentro do método? Primeiramente com os exercícios unilaterais, ok? Mas ainda controlando o ímpeto, né, de torção, de oposição entre bacia, né, e cintura escapular, ok? Então o exercício One Leg Circle, por exemplo, do match, né? Ele na forma original dele, vocês viram lá, como o Miguel puxou o exercício para mim aqui, vocês não viram? Na última live da imersão, como que é o exercício One Leg Circle na forma final dele. A bacia fica parada no chão? Ela não fica, né? Na forma tradicional do Joe, quando você roda a perna lá, joga a perna para dentro, a bacia sai do chão, mas os ombros se mantêm. Então isso faz o quê? Faz o tronco, na verdade, rodar, fazer uma torção. Mas dentro dessa estrutura básica, a gente pode começar inicialmente com o aluno, pedindo inicialmente para que ele controle esse ímpeto da bacia de mover, ok? E depois, quando ele vai trabalhando mais esse alongamento dessa cadeia lateral, né, da perna, e ele vai tendo mais força para controlar
a bacia, pela musculatura do tronco, principalmente a cadeia anterior, aí sim depois, mais para frente, vocês podem começar a colocar ele para fazer o One Leg Circle com a bacia rodando, ok? Trabalhando, na verdade, essa torção na coluna. Assim como um outro exercício importante do sistema básico, que é feito na Baby Chair. Um exercício chamado, esse exercício aqui na Baby Chair, eu estou fazendo, executando, a Marian que tá puxando a aula ali, Esse exercício chama-se Butterfly, ok? Eu tô apoiado lá na Baby Chair, eu estou fazendo uma torção, ok? Agora, na torção, o que é importante na torção? O que é importante a gente considerar não necessariamente um avançado, Adriana. Não necessariamente um avançado. Você não precisa considerar assim um avançado, ok? É uma torção ali, né? Dentro de uma condição bem controlada, na minha opinião, né? Então, não necessariamente é um exercício avançado, tá bom? O Butterfly, ele é um exercício interessante que uma das coisas que a gente deve evitar quando a gente começa a fazer as torções com os alunos são alunos que, na verdade, estão fixados com a coluna em extensão, não é isso? Ok? Se a coluna está fixada em extensão, por uma cadeia paravertebral muito tensionada, né? Com um tônus excessivo, toda vez que o aluno vai fazer a torção, né? E o apoio das vértebras estão muito mais jogado para as articulares atrás, ele não vai ter muito espaço para fazer o movimento, né? Ok? Então, estruturar a cadeia anterior do corpo inicialmente e fazer o aluno entender que ele pode ficar em pé, na vertical, com a cadeia anterior dele consciente, isso faz ele, na verdade, tanto verticalizar o sacro, como verticalizar o externo, ok? Então a caixa torácica dele não fica tombada para trás, com o peitão muito aberto, né? Essa coisa assim. E ter essa cadeia anterior bem estruturada, na verdade, promove ele fazer, na verdade, um movimento de torção entre as vértebras mais livre de entraves, ok? E conduzir isso num primeiro momento na cadeira, na Baby Chair, educa o aluno, na verdade, a fazer uma torção com a cadeia anterior do corpo dele presente. Tá certo? Com o externo ancorado com o pubis. Tendo essa ligação com o pubis. Para que ele possa, na verdade, fazer esse movimento com essa cadeia ativa. Por isso a tensão das molas no Butterfly. Exatamente. Para jogar a tensão para os músculos do enrolamento. Para jogar a tensão para os músculos do enrolamento e tirar o fechamento lá atrás. Tá certo? Ok? Porque depois, lá no sistema intermediário, ele vai começar a fazer essas torções, principalmente colocando um complicador. Qual é o complicador que a gente vai colocar? O cara fazia a torção. Pensa, no sistema básico, na short box, por exemplo, no reformer, a gente não faz a torção ainda, ok? A gente faz o movimento no plano sagital e a gente prepara a torção pelo plano frontal. Por isso que tem o side, ok? Então o side
Plano frontal e exercícios unilaterais vão preparar. Isso, Carla, outra dificuldade, sem o apoio das costas, ok? A gente viu lá que a gente estava fazendo. A gente deu 2 exemplos de exercícios. O One Leg Circle, que o aluno está deitado, então tem apoio. E a Baby Chair, que também tem apoio nas costas. Só que depois, no intermediário, ele vai fazer sentado lá na Short Box. E ainda com um complicador. Qual é o complicador? Os braços para cima. Quando o cara joga o braço para cima, o que vai acontecer se ele não tiver uma boa mobilidade, por exemplo, nessa articulação do ombro? Ele vai compensar e vai fechar as costas de novo. Ele vai entrar numa extensão com a coluna. Ok? Se ele não tiver uma cadeia anterior do tronco bem estruturada, ele vai entrar em extensão. E ele vai fazer essa torção, ó, com a coluna em extensão. Ok? Então a possibilidade de mobilidade em torção vai ficar muito mais reduzida do que se ele tiver uma boa organização desses centros de massa. Tá certo? Ok? Então quando o cara vai entrando no sistema intermediário, né? Que vão entrar muito mais efetivamente as extensões da coluna, que vão entrar muito mais, né, as torções, né? A gente precisa, na verdade, ter esse tipo de pensamento, né? E sempre fazer 3 perguntas. Cadê? Pera aí, deixa eu pegar minha... Então, ó, do resuminho que eu fiz aqui da live, né? Quando a gente vai entrando no sistema intermediário, a gente vai começar a trabalhar mais as extensões, efetivamente, né? E aí é que vem a pergunta, quais extensões inicialmente a gente tem que começar a trabalhar primeiro? Porque tem extensão de todo tipo já dentro da estrutura intermediária. Se você pega, por exemplo, a sequência do Reformer, né? Que é a primeira parte da aula lá. Então tem toda a estrutura de trabalho do Reformer. Todos os exercícios que a gente vai introduzir além do que o aluno já aprendeu no sistema básico. Então, vai ter extensão no barrel, né? No Swan on the Barrel, que é, na verdade, uma estrutura de trabalho presente no Reformer, ok? Tá certo? Como assim, Alexandre? Você está falando que é no barrel, mas é do Reformer? É do Reformer, porque dentro da estrutura de movimentos presente no Reformer, o aluno vai sair, vai ir para o barrel e depois vai voltar para o Reformer. Existe, Sione, existem vertentes do clássico em que não há divisão em básico, intermediário e avançado. O que eu penso sobre isso é uma outra perspectiva. A minha escola é a da romana, ok? A minha escola é a da romana. Foi a romana que dividiu essa estrutura dentro dessa forma. Eu acho uma divisão extremamente importante. A gente até discutiu sobre isso na imersão, né? Da necessidade, por causa das questões das formações. O Fernando falou sobre isso, né? Ok? E eu falei uma outra coisa importante para vocês, que é a questão da sistematização, né? Quando você estrutura um sistema para poder ensinar, é importante que vocês tenham esse sistema, primeiramente. Para depois vocês começarem a desenvolver outras qualidades de um professor de Pilates. Que é a sua intuição, que é a sua visão para além do sistema, né? Que é a sua... Ou seja, na verdade, o seu show dentro da sua aula, ok? Só que antes disso, faz o beabá. Faz o beabá bem feito, ok? Se protege primeiro. Faz o seu beabá perfeito.
segue essa estrutura, entenda ela, constrói ela com o seu aluno de uma forma bacana, interessante, mostra para ele isso, fala para ele, ó, nós estamos fazendo isso que é por causa disso. A gente está fazendo mais isso por causa disso, disso e disso. Porque o cara também começa a perceber que tem sentido, cara. Claro que facilita o trabalho, ok? Tá bom? E aí depois, o show é seu, manda bala, entende? Sem problemas. Tá bom? Então não tem rigidez. O que tem, na verdade, é uma sistematização, uma progressão que a gente utiliza inicialmente para a gente aprender a trabalhar. E depois disso, galera, aí, quanto mais percurso você tem na sua prática, dentro do método, trabalhando e entendendo perspectivas diferentes dentro, né, dessa linguagem, né? Porque também não adianta querer inventar a roda, mas dentro dessa linguagem, vendo essas perspectivas diferentes, cara, você vai se tornar um professor top, entendeu? Um cara que encanta as pessoas. Eu aprendi uma coisa com o meu primeiro professor que me mostrou o método Pilates, o Pilates clássico, que foi o Rafael Fiorini. Foi ele que me mostrou, foi ele que me ensinou a primeira lição, a lição mais importante. Se todo mundo que estiver dentro da jornada comigo, que vai começar agora dia 15, na segunda-feira, se vocês aprenderem essa lição, se eu conseguir ensinar isso para vocês, o caminho já começou bem. A primeira lição que ele me ensinou é a lição de que a gente precisa trabalhar com o Pilates com paixão. Se vocês conseguirem isso dentro da vida profissional de vocês, vocês vencem qualquer barreira. E isso foi o Rafael que me ensinou. E eu sou eternamente grato a ele por isso. Eternamente. E uma outra coisa que ele me ensinou, muito importante. Ele dizia assim para mim, ele falava assim: as pessoas, elas têm uma vida ordinária. Elas têm uma vida ordinária. Acorda, vai para o trabalho, fica sentado durante 10, 12 horas, vai para casa, rotina ordinária, ok? Quando essa pessoa chega para você no seu estúdio, você tem que promover para ela uma experiência extraordinária. É aí que você vai encantar o seu aluno. E para isso você precisa se tornar um bom professor. E para se tornar um bom professor, você precisa conhecer o método. E depois se desenvolver nele, se desenvolver com ele, mudar o seu corpo e a partir daí conhecer o sistema na sua totalidade e encantar o seu aluno. Encanta ele. Faz alguma coisa, surpreende ele. Surpreende ele, às vezes, não é só com coisa mirabolante, gente. Às vezes surpreender o aluno é com um papo, é com uma conversa, é com o sentido. Surpreenda o seu aluno, mostra para ele uma perspectiva diferente. Fala para ele que é muito mais importante ele entender essas coisas do que ele querer ficar a barriguinha tanquinho. Barriga tanquinho não serve para nada. Não serve para nada. Agora, você educar ele para ele ter dignidade, lutar contra a gravidade, entender como ele pode fazer isso, e ele entender que se ele conseguir uma boa vertical, isso pode sim estar relacionado com afetos positivos, com mais liberdade de expressão, com mais possibilidades de comunicação no mundo. Fala isso pra ele. E vê se ele não vai abrir o olhão assim e fala assim, caramba, né? No mínimo ele vai ficar com a pulga atrás da orelha e vai ser uma coisa diferente que você tá falando pra ele. Ele vai olhar pra você e falar, pô, interessante, né?
Então é isso. Vocês precisam, na verdade, buscar no atendimento de vocês cada vez mais serem professores extraordinários. Finaliza sua aula com um traditional ending bem feito mesmo, e vê se o seu aluno não vai sair da sua aula com uma sensação diferente, cara. Pô, ele ficou o dia inteiro sentado numa cadeira, e de repente você coloca ele no Cadillac, faz uma estrutura de trabalho, de finalização de aula, que coloca o cara de cabeça para baixo, igual um morcego, depois faz ele se pendurar, trabalhando aquele enrolamento, e depois ele finaliza, e ele levanta, ele fica em pé. Cara, isso é extraordinário. Dá para entender? É extraordinário. Não é algo da ordem do dia. Não tem como o cara sair da sua aula e, entendeu? E achar o Pilates chato. Não tem. O Traditional Ending é uma série de finalização de aula do Cadillac, onde você, na verdade, faz uma movimentação, é uma série de 5 exercícios, se eu não me engano. Começa com o breathing, depois tem o spread eagle, depois tem o pull up, depois tem o hang pull up, e depois o half hanging e o hanging. Então é uma série de exercícios, onde o cara começa deitado no Cadillac, depois ele vai para fora com os pés lá em cima, e aí ele fica de cabeça para baixo e tal, e tem toda essa história, né, de uma... Então é isso, gente, ok? Eu poderia falar mais coisas aqui, tinha muito mais coisas para falar, o tempo está acabando, tem 1 minuto só de live, ok? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, alguma coisa, isso mesmo, na alça fuse, isso mesmo. O pé lá em cima. Isso mesmo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, alguma pergunta. Muito obrigado, Corpo em Harmonia Pilates. Então é isso, gente, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Toda quinta-feira a gente vai estar aqui às 8h30 da noite. Prometo que eu vou começar a incrementar essas lives com mais questão visual, tá bom? E o pessoal da jornada começamos na segunda, hein? Tá bom?